sejam bem-vindos a mais uma aula da Semana da Perfumaria de Ambientes. Quem está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Ontem eu falei sobre os principais passos para um profissional que quer ter sucesso trabalhando com a perfumaria de ambientes e com o marketing olfativo, que realmente quer escalar o negócio, quer ter sucesso, quer ter a sua renda, quer viver muito bem trabalhando somente nessa área. E para quem está chegando agora, não assistiu a aula de ontem, eu expliquei o que significa escalar um negócio. Escalar um negócio significa aumentar o faturamento sem aumentar proporcionalmente o custo. E hoje eu vejo muita gente iniciando nessa área, investindo errado, e quem investe errado se frustra e acaba pensando em desistir quando as coisas começam a ficar difíceis, quando surgem desafios. E para que isso não aconteça, existe um plano, existe um caminho para seguir. Então, como que é possível trabalhar com a perfumaria de ambientes, faturando mais e investindo menos, parando de vender só um produto, agregando valor ao seu negócio através do marketing olfativo? Isso é ter um negócio escalável. Eu poderia te ensinar a fazer um difusor, te ensinar onde comprar várias essências, te ensinar sobre fragrâncias exclusivas, sobre identidade olfativa, e eu ensino isso no nosso método. Mas se você não tiver um plano que vai além de fazer com foco nos resultados, pode ser que isso só te traga prejuízos. Então, se você está chegando aqui agora e você não assistiu ainda as outras aulas da Semana da Perfumaria, envie um direct pra gente lá no Instagram, que a gente vai liberar o link para você estar assistindo. Antes de iniciar o assunto da nossa aula de hoje, que é dedicada a um assunto que a gente ama demais, que são as fragrâncias, eu preciso dar um recado importante aqui. Amanhã abrem as inscrições do Método Essência, nosso método completo de marketing olfativo, com bônus especiais. Quem se inscrever no método amanhã, nós vamos presentear com o nosso livro, A Fragrância do Seu Legado, né? O nosso livro físico, para quem tomou essa decisão de se especializar no marketing olfativo, de investir em conhecimento, de mudar os seus resultados. Então a gente vai estar enviando o livro para você que se inscrever amanhã no Método Essência. Hoje, se a gente for analisar tudo que tem no método, ele valeria no mínimo uns R$3.000, tá? Mas amanhã será possível entrar por um valor muito especial. E assim, esse valor que você investe no seu conhecimento para escalar a sua empresa, para ter mais clientes, para vender mais, você consegue recuperar já no seu primeiro projeto do marketing olfativo. E para isso você só precisa fazer a sua parte, que é estudar, que é seguir um método, que é aplicar, que você vai conseguir sim recuperar esse valor já no seu primeiro projeto. Nós nos dedicamos ao máximo para criar um método que transformou as nossas vidas, que transformou a nossa empresa e que hoje nós compartilhamos com os alunos. É um método que ele vai além do como fazer, o que fazer, mas ele ensina você como ter resultados, como ser um profissional reconhecido na sua região ou enfim, aonde você for atender os seus clientes. E realmente quem estuda e aplica consegue fazer isso. Nós temos, por exemplo, alunos que deixaram a CLT para empreender somente na perfumaria de ambientes e marketing olfativo. Nós temos alunos que estão dominando uma região forte na área de eventos, outros que focaram em determinado nicho e estão aí com mais de 50 clientes fixos mensais. Esses são resultados comprovados pelos alunos do Método Essência. Então fiquem atentos que amanhã será liberado às 8 horas da manhã o link no grupo do WhatsApp. E também o link estará disponível aqui na bio do Instagram, tá? Agora comenta aqui quem está aqui desde a primeira aula conosco, desde o primeiro dia da Semana da Perfumaria de Ambientes, acompanhando e assistindo. E quem aqui já aprendeu só com essas aulas gratuitas e já vai aplicar no seu negócio. Vão deixando aqui nos comentários. Lembra que eu falei na aula anterior que conhecimento parado não vale nada se ele não for aplicado? É isso mesmo, por isso pega papel e caneta, anota tudo que você vai aprender aqui nessa aula, todos os insights que você vai ter, que você já pode estar aplicando no seu negócio. Bom, vamos à nossa aula, o nosso assunto principal, que são as fragrâncias. Então toda a estratégia, todo o marketing olfativo, ele gira em torno de uma fragrância. Aquela que você vai utilizar para uma empresa, para uma marca, seja uma identidade olfativa ou uma fragrância do seu portfólio, seja utilizando no ambiente ou em produtos. A fragrância ela é o elemento principal do marketing olfativo. Sem ela, não existe marketing olfativo. E se hoje você trabalha com uma perfumaria de ambientes e atende somente pessoas físicas, você também pode pensar em fragrâncias mais direcionadas e exclusivas para o seu público.
O que é importante nessa área é saber se diferenciar, saber agregar valor ao seu produto, ao seu serviço que você vai oferecer. É isso que te faz sair na frente de tantos outros profissionais dessa área. E hoje a procura por fragrâncias, principalmente de empresas, está muito grande. Porque as empresas, os donos de negócios, eles estão criando consciência da importância da experiência sensorial nas vendas. E para isso, uma fragrância, ela precisa ser ideal para representar uma marca. Porque a fragrância ela é uma forma de comunicação. Então, muitas vezes, é uma forma de comunicação inconsciente, que leva o cliente a tomar decisões. E quando eu falo de experiência sensorial, estou me referindo a tudo que envolve os 5 sentidos humanos, que é o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Tudo precisa estar em harmonia, comunicando uma marca. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Quando você chega em um ambiente, em segundos, você já tem uma ideia sobre ele. Você já sente se ele é sofisticado, se ele tem elegância, se ele é divertido, se ele é jovem, se ele é clássico. Tudo isso está no sensorial que essa marca, que essa empresa está transmitindo, está comunicando. E o sensorial envolve o olfato, que é o mais poderoso, porque o olfato é o único sentido que está diretamente ligado ao sistema límbico, que é o sistema do cérebro responsável pelas emoções, pelas memórias, pelas tomadas de decisão. E hoje ainda muitas empresas não entendem sobre o marketing olfativo, sobre os resultados, sobre os benefícios. Elas não sabem o poder que existe por trás do marketing olfativo. Um exemplo que talvez já tenha acontecido com você é quando alguém te pergunta: com o que você trabalha? E aí você fala: eu faço marketing olfativo para empresas e marcas. Aí a pessoa diz: faz o quê? E aí você explica sobre o seu trabalho e a pessoa diz: sério, eu nem sabia que isso existia. Que interessante. E como que eu posso fazer isso na minha empresa? Por isso que eu falo muito que ainda faltam profissionais que saibam oferecer esse serviço, que sejam qualificados, que realizem esse trabalho de maneira estratégica e profissional, porque não se trata só da venda de um produto. E assim, existe muito mercado no marketing olfativo, mas o que acontece é que a maioria prefere seguir o que todos estão fazendo e fazer igual. A fulana tá vendendo muito aquele difusor com aquele vidro, com aquela tampa, aí vai lá e faz igual. Mas eu vi no Instagram que ela fez isso, eu vou fazer também. Mas o que torna ela diferente de outros profissionais se ela só está fazendo igual a todo mundo? O que garante bons resultados e boas vendas desse produto se já existem produtos iguais no mercado? Entendeu a diferença? Então, vender um produto tá tudo bem, porque marketing olfativo não é para todo mundo. Não é todo cliente que quer investir em marketing olfativo. Mas você precisa querer se diferenciar, você precisa querer agregar valor ao seu produto. E hoje existem 2 tipos de profissionais, tá? Que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A Sueli e a Marcela. Conhecem a Sueli e a Marcela? Vou explicar aqui para vocês essa história. Então, a Sueli, ela não tem visão de negócio, ela não tem visão de futuro, de crescimento da empresa dela. Então, ela prefere o quê? Só vender produtos, até porque é mais fácil, né? Então, é só isso que ela pensa, em fabricar os produtos dela e vender esses produtos. Já a Marcela, ela tem visão, ela quer viver somente trabalhando com a perfumaria de ambientes, com o marketing olfativo. Ela sonha em ter um grande negócio. Em alguns anos ela quer se tornar referência na sua região. E principalmente ela sabe que se ela não se diferenciar, ela vai cada vez mais ficando para trás. Então a Marcela, ela está em busca de novas oportunidades, com foco no objetivo dela lá na frente. Porque ela sabe que o mais fácil da Sueli, que a Sueli faz, não é escalável, não garante bons resultados. Então a Marcela, ela sabe que produto por produto, o cliente, a empresa, ele compra em qualquer lugar. Já um serviço especializado, personalizado, que traga benefícios e resultados para uma empresa, não. É escasso, é muito difícil de encontrar. E ela decide ir por esse caminho de se diferenciar. Se diferenciar é a melhor opção, em qualquer tipo de negócio que você esteja hoje. É isso que vai te fazer ser grande lá na frente. Então hoje você pode começar, mas você já pode começar com o que você tem hoje pensando grande, pensando lá na frente. Dá o mesmo trabalho do que você começar pensando pequeno. Quero que vocês comentem aqui quem se identificou com a Marcela, quem se identificou com a Sueli. Coloquem aqui nos comentários para mim. Agora me conta aqui, quem tem dificuldade com a fragrância em saber qual que é a melhor opção?
em conseguir classificá-la, fica confusa na hora de mostrar para o cliente, não encontra boas opções para ter no portfólio, enfim, se sente perdida, não sabe nem por onde começar. Comentem aqui para mim. Assim, vocês têm noção da importância da fragrância no marketing olfativo? Como eu disse antes, a fragrância é o coração do marketing olfativo. Todas as estratégias que podem existir giram em torno da fragrância, da maneira que ela será utilizada. E existem alguns passos que são fundamentais para selecionar a fragrância ideal. E aqui nessa aula nós vamos falar sobre a avaliação das fragrâncias. Nós vamos entender sobre a avaliação da fragrância, porque primeiro você precisa aprender a avaliar uma fragrância, saber descrevê-la, para depois pensar em criação. Se você não entende ainda sobre classificação de fragrâncias, sobre pirâmide olfativa, notas e famílias olfativas, como que você já quer criar uma fragrância? Não dá, né, gente? Tem que entender sobre as classificações olfativas primeiro. Então veja como que tudo está ligado. Ontem na aula dos principais passos para escalar o seu negócio, nós falamos sobre esse assunto, que é o objetivo da empresa. Esse é o passo número 1 de hoje. Já podem anotar o objetivo da empresa. Entender o objetivo da empresa é o primeiro passo na seleção da fragrância. Então, o cliente ele pediu que ele quer fragrâncias que melhorem as suas vendas. Esse é o objetivo do cliente. Então, você já sabe que você vai ter que selecionar uma fragrância que faça isso. E aqui também muita gente erra. Muitas pessoas se enganam e acreditam que um ambiente com uma fragrância, por exemplo, que transmite riqueza, seria ideal para aumentar as vendas. Mas será que é isso mesmo? Não é, né, gente? Uma fragrância que traz essa sensação de riqueza não quer dizer que ela vá aumentar as vendas. Sabe por quê? Porque a fragrância que influencia nas vendas de uma empresa é aquela que, além de ser utilizada de maneira adequada, comunica e transmite as sensações relacionadas a uma marca, conforme o seu público, conforme o seu nicho, conforme a sua estrutura. Uma fragrância precisa estar em harmonia com todos os elementos da marca. E isso faz com que mude totalmente a percepção que se tem em relação a um ambiente ou a um produto. Então, esse resultado faz com que o cliente, com que o consumidor final queira permanecer mais tempo nesse local, queira ter essa experiência novamente e, consequentemente, consuma muito mais. Agora, no passo número 2, que é a análise da marca, você vai entender mais por que eu estou falando que é importante entender o objetivo do cliente, que é o primeiro passo. Tudo está ligado. Então, na análise da marca, é preciso entender sobre o nicho, sobre o público, sobre a estrutura dessa empresa. O que é o nicho? O nicho é, por exemplo, uma loja feminina. Uma loja feminina pode ter vários subnichos. Ela pode ser moda jovem, pode ser uma boutique, pode ser que vende acessórios, que vende calçados, que vende moda íntima, que vende uma moda mais casual. Uma clínica, por exemplo, ela pode ser de estética, de fisioterapia, de psicologia, enfim, são várias características que nós podemos definir quando nós temos o subnicho de uma empresa. Quando nós analisamos essa empresa e entendemos qual é o subnicho dela. Nós vamos juntando essas características para depois selecionar a fragrância conforme essas características. E o público é o quê? É o público principal que essa empresa atende, que essa marca atende. É um público jovem, qual que é a idade, é feminino, é masculino, são crianças, enfim. Qual é o público dessa loja? É um público que não está preocupado com quanto vai gastar, com quanto é o preço do produto. Então, assim, por que é importante entender esse público? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Até fizemos um post no Instagram que talvez você já tenha visto, sobre uma barbearia. Quando a gente fala em barbearia, né, nesse nicho, o que a gente pensa? Logo a gente pensa numa fragrância amadeirada, porque ela é masculina. Então, uma fragrância amadeirada poderia ser utilizada em uma barbearia? Poderia, mas se eu for analisar o público dessa barbearia, eu posso ter outras características importantes que vão fazer eu mudar essa fragrância, vão fazer eu tornar essa fragrância mais de acordo com esse público. Uma barbearia pode atender profissionais, executivos, ou ainda um público mais clássico, mais elegante, enfim. Se a gente identificar isso, a gente sabe que o amadeirado fica bom, mas eu poderia dar um toque nesse amadeirado, colocar um toque mais herbal nesse amadeirado. Definindo o público, eu consigo identificar
qual amadeirado que eu estou buscando? Se é uma fragrância amadeirada mais clássica, mais intensa, ou se é uma fragrância amadeirada mais cítrica para um público mais jovem, ou se eu posso utilizar uma fragrância amadeirada com um toque mais herbal. Então eu consigo identificar essa fragrância e deixar ela ainda mais com as características dessa empresa. Por isso que é muito importante conhecer o público e identificar exatamente quem é o público ideal dessa empresa, quem é o público-alvo dessa empresa. E a estrutura, que é o quê? São as cores, a logo, o espaço dessa empresa. Então é uma empresa que transmite requinte, que possui espaços luxuosos, aconchegantes, simples. Quais cores? O que comunica? Transmite alegria, transmite jovialidade. Que notas olfativas, que família olfativa transmitem essas mesmas características? Olha só que legal, depois que você entende o objetivo da empresa, que você analisa todas as características dela, você vai para a análise da fragrância, porque você já tem as informações que você precisa para que essa fragrância seja a fragrância ideal, seja assertiva, tenha a comunicação que essa empresa precisa. Análise da fragrância. Essa é uma das maiores dificuldades de quem está começando e isso é normal. Saber, por exemplo, quais são as características de uma fragrância. Por isso que eu vou te explicar como identificar quais são as principais características. Porque cada fragrância, ela possui uma classificação olfativa baseando-se nas notas olfativas que estão em evidência, nas notas olfativas que nós conseguimos sentir. Então esse é o primeiro passo para identificar as notas olfativas que estão mais presentes ao sentir a fragrância. Então, por exemplo, são notas cítricas, são florais, são frutais, são amadeiradas. Ah, mas eu não sei diferenciar as notas olfativas, as famílias olfativas de uma fragrância, eu não tenho esse conhecimento, estou começando agora. E, gente, isso se aprende com o tempo, se aprende treinando, se aprende praticando. Inclusive, no método tem um módulo completo sobre isso, com exercícios para praticar e estudar as matérias-primas. E assim, não tem outra maneira, tá, gente? Não tem fórmula mágica. É preciso sim estudar para conseguir selecionar uma fragrância para uma marca. E isso não se aprende de uma hora para outra. Ah, eu não vou começar agora no marketing olfativo porque eu não sei fazer isso. É com o tempo que você vai aprendendo a fazer isso. É com o tempo que você vai conhecendo as notas olfativas. É com o tempo que você vai aprendendo a selecionar a fragrância ideal. E assim, sabendo como fazer, esse tempo pode ser muito menor do que você imagina. Tendo um método para seguir, isso pode facilitar e muito. E após você identificar a classificação olfativa da fragrância, você precisa saber quais são as características dessa família olfativa. Então eu vou passar aqui agora alguns exemplos já para você ir já se acostumando, para você ir aprendendo mais sobre a seleção da fragrância ideal, tá? Então nós temos as famílias olfativas. A primeira família olfativa que eu vou falar aqui para você agora são os cítricos. Os cítricos são notas frescas, estimulantes, jovens, alegres, como por exemplo a bergamota, o limão, a laranja, a tangerina. Essas notas, elas transmitem jovialidade, brilho, alegria. Então você já consegue saber em qual projeto uma fragrância cítrica pode se encaixar. As notas aromáticas são notas animadas, estimulantes, que derivam principalmente das folhas dos caules, como por exemplo o alecrim, o capim-limão, o hortelã. Essas fragrâncias, elas trazem muita energia, muito frescor, trazem sensação de limpeza. Então são mais características para você estar analisando e pensando se ela se encaixa em determinado projeto. Os frutais são notas cativantes, inocentes, adocicadas, cheias de energia, que derivam de frutas como maçã, pera, melão, pêssego, abacaxi. Então elas transmitem muita diversão, muita doçura, muita inocência. E olha só que legal, né? Aí você já consegue ter uma ideia também de qual ambiente ficaria interessante utilizar fragrâncias frutais. Fragrâncias florais são fragrâncias com notas femininas, delicadas, sensuais, sofisticadas e também podem assumir diferentes características, tá? Dependendo da composição de uma única nota ou ainda de um buquê de flores. Então elas podem transmitir desde a delicadeza, sedução, luxo, feminilidade. Então são várias as características que uma fragrância floral pode transmitir. Tudo vai depender das notas que a compõem, da composição como um todo.
Amadeirados. Os amadeirados também são notas que assumem características diferentes conforme a composição. Vou dar um exemplo. O cedro, ele tem um cheiro mais seco. O sândalo, ele é mais macio, mais quente. O vetiver, ele tem um toque acentuado de terra, de raízes. Enquanto o patchouli também lembra a terra, ele tem uma nuance mais frutada. Então essas notas, elas promovem sensação de riqueza, de sensualidade, calor, segurança, equilíbrio, sofisticação. E também vão variar conforme a composição dessa fragrância, conforme a composição dela como um todo. É importante saber que essas são apenas algumas das características que podem ser identificadas em uma fragrância, porque o ideal é conhecer sobre cada uma das notas olfativas que se sente ali naquela fragrância. Você entender sobre elas e saber caracterizá-las. E é muito legal quando você conhece as notas olfativas, porque vou dar um exemplo. Eu recebi algumas fragrâncias que eram para ter notas de cedro na composição, mas eu não identifiquei nota de cedro em nenhuma delas, porque eu tenho esse conhecimento, essa memória olfativa do cedro, eu sei o cheiro do cedro, mas nessas fragrâncias não tinha o cheiro de cedro. Então você acaba se tornando mais crítico para dizer, não, essa não serve, essa não tem cedro. Só que isso, gente, é um processo, tá? É um processo que vai acontecendo com o tempo. Alguns vão demorar mais, outros vão demorar menos, porque tudo depende da dedicação de cada um em estudar e em conhecer essas matérias-primas. Então, o que é mais importante para você selecionar a fragrância para um projeto de marketing olfativo? É você ter o conhecimento e você sentir essa fragrância. As notas ou famílias olfativas, elas possuem características que vão transmitir sempre diferentes sensações. Uma nota olfativa em evidência, uma classificação olfativa, pode proporcionar diferentes sensações que caracterizam uma fragrância, como por exemplo, delicadeza, luxo, sofisticação, doçura, alegria, jovialidade, sedução, energia, segurança, limpeza. E se essas características correspondem com a comunicação dessa marca, desse projeto que você está desenvolvendo, essa fragrância com certeza será um sucesso. Vou dar um exemplo aqui para vocês de um case de sucesso, que é o da Melissa. Quem aí não conhece a fragrância da Melissa? A fragrância da Melissa, ela é um floral frutal. Então ela tem o frescor da bergamota, tem folhas de violeta, tem jasmim, gardenia, ylang-ylang, tem musk, tem sândalo, tem cedro na sua composição. E ela transmite o quê? Alegria, feminilidade, delicadeza e conforto. Então ela transmite as características da marca. Por isso que é possível selecionar a fragrância ideal para uma marca através das características. Então quando você analisa a marca, você entende sobre ela, sobre as suas características e você vai transmitir isso através da fragrância ideal. E um ponto bem importante que eu quero dizer aqui para você agora. Será que marketing olfativo é só com identidade olfativa? Não é, tá, gente? Não é. Pode também ser utilizada com outras fragrâncias, criando, por exemplo, ambientes temáticos. O que é um ambiente temático? Vou dar um exemplo. Uma loja que vai lançar a sua coleção de verão e na decoração ela investiu, por exemplo, numa decoração da Costa Amalfitana da Itália. Para quem não sabe, essa região ela é rica na produção do limão. Então, para reproduzir esse ambiente, na decoração tem limões, tem o verde, tem o amarelo, que transmite todo o frescor e o verde do verão. Aí eu te pergunto, que fragrância intensificaria ainda mais essa experiência dentro desse ambiente? Uma fragrância que tenha na sua composição notas em evidência de limão. Claro, ficaria perfeito. Então não é necessário uma identidade olfativa, mas sim uma fragrância que tenha na sua composição notas de limão em evidência. Então as pessoas elas vão entrar nesse ambiente e vão se sentir aonde? Na Costa Amalfitana. Porque todo esse sensorial ali, tanto visual, quanto olfativo, quanto auditivo, gustativo, tátil, comunica a mesma coisa. Então, olha como que se cria um ambiente que envolve totalmente o consumidor. Então, esse é um processo de seleção da fragrância, é um processo que deve ser analisado minuciosamente. Se você oferece uma fragrância qualquer, que garantia que você tem, que diferencial que você ofereceu para esse cliente, continuar fazendo marketing olfativo com você ou ainda comprando seus produtos de perfumaria. Então a gente precisa pensar muito sobre isso, se a gente quer ter um negócio escalável. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, uma loja infantil.
Uma loja infantil que tem como objetivo de tornar a marca dela reconhecida através de uma fragrância. Né? Ela quer proporcionar sensações de alegria, de diversão, de acolhimento, porque ela atende um público de crianças de 0 a 12 anos, feminino, masculino. Nas cores dessa marca nós temos tons pastéis como rosa, amarelo, verde. Que família olfativa ficaria interessante para uma loja infantil com essas características? Uma família olfativa frutal ou cítrico. Por quê? Porque essas famílias olfativas transmitem alegria, diversão, acolhimento, né? Com notas, por exemplo, de tangerina, bergamota, melancia, melão. Olha só que legal. Então a gente já consegue visualizar esse ambiente, sentir ele. Isso é maravilhoso, gente. Quando a gente consegue colocar a fragrância ideal num ambiente, realmente é maravilhoso. Realmente a gente sente aquele ambiente assim. A gente sente uma emoção em entrar nesse ambiente. E isso é difícil de encontrar hoje. Não são todas as empresas que conseguem criar esse sensorial. Mais um exemplo aqui são clínicas. Existem vários tipos de clínicas, tá? A gente já sabe que existem vários tipos, mas existem 3 sensações que uma fragrância, para qualquer tipo de clínica, deveria transmitir, que é a sensação de conforto, de tranquilidade e de limpeza. Seja qual clínica que for, na minha opinião, precisa transmitir essas sensações. Então, conforme o tipo de clínica, conforme o tipo de público que ela atende, é possível pensar em outras sensações. Por isso que é importante realizar antes uma análise da empresa. Nós temos notas olfativas que ficariam muito interessantes em clínicas, como o neroli, o alecrim, o vetiver, a bergamota, o limão, o petit grain. E isso a gente ensina com mais profundidade no método Essence. A gente criou uma tabela olfativa com o que cada nota transmite, para facilitar a avaliação de uma fragrância. E a segunda coisa mais importante, na verdade, é um complemento fundamental, é que não adianta ter a fragrância ideal se você não sabe como aplicar o marketing olfativo. Uma identidade olfativa deve ser utilizada de forma estratégica para atingir os objetivos da empresa, para trazer os benefícios que o marketing olfativo proporciona. E isso você aprende tudo na prática, sobre esse mundo da perfumaria de ambientes e marketing olfativo. No método Essence, só para você ter uma ideia, você aprende várias maneiras de trabalhar, tá? E você decide qual que é a melhor para você. Então, a fragrância exclusiva dá para fazer assim, assim e assim. Qual que é a melhor opção? Qual que você vai trabalhar? Né? No marketing olfativo existem todos esses nichos. Qual é o mais forte na sua região? Qual você vai atender? Para aromatizar uma loja existe essa opção e essa. Qual que é a melhor? Qual que você vai utilizar? E isso te dá a liberdade. Não é um método engessado. Nós ensinamos todas as opções e você fica livre para decidir qual é a melhor opção para você. Como eu já falei anteriormente, nós nos dedicamos muito para criar um método que trouxesse transformação na nossa vida, da nossa empresa e que fosse além do como fazer ou o que fazer, mas que trouxesse resultados. E hoje nós compartilhamos esse método com os nossos alunos em um formato que nenhum outro curso oferece. Com aulas gravadas, o que permite que o aluno assista quando, como e aonde ele quiser, além das mentorias ao vivo, uma vez por mês, né, onde é possível receber um direcionamento mais próximo para o seu negócio, para o projeto que você está desenvolvendo, além de ter muitas ideias, muitos insights com as dúvidas e experiências de outros alunos. Então, gente, é um conteúdo riquíssimo. Não tem explicação. E ainda não termina aqui. A gente sabe que quando você for atender o seu primeiro cliente de marketing olfativo, o seu primeiro projeto, vão surgir dúvidas. É normal, é o seu primeiro projeto. Você vai ter uma insegurança. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou conseguir? E aí você pode ter o suporte aqui dos mentores do método. E esse é o suporte no WhatsApp, suporte em projetos que você pode ter se você entrar para o método Essence. Então, quem entra para o método, se dedica, aplica, consegue escalar o seu negócio, consegue ter potenciais clientes e, claro, faturar muito mais, assim como os alunos do método já fazem hoje. E amanhã nós vamos abrir as inscrições às 8 horas da manhã, com uma oferta única, uma oferta muito especial, tá? O método hoje, para você ter uma ideia, ele valeria no mínimo uns R$3.000, mas amanhã ele vai estar com um valor que, gente, é sério, é um valor muito baixo em relação à entrega que o método oferece.
em relação a todo o conhecimento que você vai adquirir, a todo o resultado que você vai ter. Além disso, nós teremos presentes especiais para os primeiros inscritos. Então eu vou te passar aqui brevemente o que você vai ter entrando para o Método Essence amanhã. Você vai ter acesso imediato a mais de 100 aulas gravadas de perfumaria de ambientes e marketing olfativo. Ah, Neila, não sei nada, estou começando hoje. Não se preocupa, o método ele vai do iniciante ao avançado, tem tudo o que você precisa. Então lá você vai aprender atendimento, estratégias, perfumaria, criação de fragrâncias exclusivas, identidade olfativa, análise de marca, aromatização profissional com máquinas automáticas, fornecedores, modelos de materiais e muito mais. Você vai aprender no método a dar um passo de cada vez, a ir fazendo seus primeiros projetos, construindo a sua carteira de clientes e, consequentemente, se tornando referência na sua área. Então, muita gente tem dúvida, quanto tempo que leva para ter esses resultados? E nós temos exemplos de alunos que levaram 1 semana, 2 semanas para fechar já os primeiros projetos de marketing olfativo. Outros, em poucos meses, já estão com muitos clientes, não precisam mais prospectar clientes, porque os clientes já procuram eles. Outros ainda levaram um pouco mais de tempo, porque tinham um segundo trabalho. Então, tudo depende do quê? Da dedicação, do seu foco em fazer o seu negócio crescer. No método, nós vamos te dar um caminho mais curto, um caminho direcionado para que você não perca tempo, para que você não perca dinheiro e para que você tenha muito sucesso. Por isso que no método, além de tudo que eu já falei aqui, você vai encontrar aulas sobre vendas, aulas sobre marketing, suporte em projetos de marketing olfativo e as 12 mentorias em grupo uma vez por mês para tirar as suas dúvidas, para trocar ideias e experiências durante um ano. Então é muito conhecimento que você vai ter nesse período. Essas mentorias elas ficam gravadas, então não tem problema, o aluno que não consegue assistir, ele pode assistir depois da gravação, ele pode tirar as suas dúvidas diretamente na plataforma também. Além disso, nós temos também os bônus especiais, onde tem um módulo completo com aulas, exercícios e práticas de treinamento olfativo, que foi o que eu expliquei antes nessa aula, que é importante treinar o olfato, conhecer as notas olfativas. Terá também um módulo de perfumaria criativa. Esse módulo, gente, ele ensina a criação de uma fragrância com matérias-primas naturais e sintéticas. Como é feito numa perfumaria? Como é feita a criação de uma fragrância? Ele é sim um processo mais complexo, mas é um processo que vocês precisam entender como uma fragrância é criada. E lá você terá práticas de criação de acordes, então é muito legal, muito bacana para você já estar adquirindo esse conhecimento também. Nós temos também uma consultoria individual de 1 hora com um aluno que completa 70% das aulas. Então ele já assistiu às aulas da plataforma, já completou 70%, pode agendar a consultoria. E nessa consultoria ele recebe um direcionamento para o negócio dele, individual, personalizado, para que ele consiga atingir os objetivos dele. E amanhã, somente amanhã, quem se inscrever para o Método Essence vai receber na sua casa, no seu endereço, o livro A Fragrância do Seu Legado. E esse bônus realmente é só para quem se inscrever amanhã, vai receber o livro. E só para reforçar aqui, tudo isso você tem acesso durante 1 ano. São 12 meses para tirar as suas dúvidas em projetos, para participar das mentorias em grupo, para ter um conteúdo atualizado, para estar na comunidade de alunos do Método Essence. Imagine o valor de todo esse conhecimento e da nossa dedicação em estar aqui para te dar suporte quando você precisar. Como eu disse antes, o método poderia valer no mínimo R$3.000. No entanto, amanhã o Método Essence estará por apenas R$1.497 à vista ou parcelado em até 12 vezes, tá? Então existem outras formas de pagamento lá, onde você pode estar parcelando em 12 vezes no cartão, um pouco no Pix, um pouco no cartão ou em 2 cartões. Tem várias formas de pagamento lá dentro. Então, gente, é uma oportunidade imperdível para investir no seu negócio, para ter os resultados que você tanto gostaria, tá? Para ter os resultados que você tanto merece, que a sua empresa merece, que o seu negócio merece. O link será liberado amanhã, então às 8 horas da manhã, será liberado no grupo e também vai estar no link da bio no Instagram, para quem for fazer a inscrição, tá? Eu quero finalizar essa aula com uma mensagem para quem diz que não tem tempo, que é difícil, que não consegue. Saiba que tudo que você pensa no seu coração
Saiba que essas são apenas desculpas que você conta para si mesma, para se sentir melhor em não sair da sua zona de conforto. Saiba que você é capaz de fazer muito mais e isso só depende de você. E se as coisas não estão acontecendo é porque você não está priorizando o que precisa ser feito. Você está deixando para depois. Fica aqui o meu convite para você, se você se sentir pronta, se você estiver disposta a seguir na perfumaria de ambientes, no marketing olfativo, a ter muitos resultados, a enxergar um mundo de oportunidades e decidir qual é a melhor para você, se inscreva amanhã para o Método Essence, seja uma das primeiras para garantir os seus presentes e daqui a algum tempo você vai agradecer ter começado agora. Beijos e a gente se encontra lá na primeira aula do Método Essence.